Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Antes de trazer a reflexão deste dia, eu gostaria de lembrar que na sexta-feira, às 20 horas, pelo Instagram da igreja, nós estaremos, eu, pastor Climério, batendo um papo sobre as doenças psicológicas da pandemia. Estarei lembrando nos vídeos e a gente está divulgando também nos grupos, no cartaz, no slidezinho, nos grupos, para que os irmãos não percam. Nós vamos falar de ansiedade, de medos, de depressão, né? Vai ser um bate-papo de 1 hora pelo Instagram, não será pelo o YouTube. Para fazermos no YouTube teríamos que ter, como eu falei ontem, toda uma organização muito maior, né? E a gente já faz isso na quarta-feira e no domingo à noite, na transmissão dos cultos. Então na sexta-feira será pelo Instagram, certo? Esse bate-papo, sexta-feira, dia 1, das 8, das 20, né, às 21 horas, tá certo? Então não esqueça de nesse dia parar um pouquinho para você ouvir, né, e assistir algumas coisas importantes que nós vamos falar. Talvez algumas delas você esteja passando por ela, e vamos falar como a gente pode lidar com essa situação, tá certo assim? Bom, a reflexão deste dia está lá no Salmo 103, do verso 1 ao versículo 5. É um salmo de ações de graça, é um salmo onde Davi está sendo grato a Deus pelas misericórdias de Deus na sua vida. E os primeiros 5 versículos, ele encontra pelo menos 6 razões, vamos dizer assim, 6 motivos para essa gratidão, tá certo? E aí a gente vai discorrer sobre cada uma delas. Então ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É uma forma, né, dele estar conversando com a sua alma. Ele está aí incentivando a sua alma a buscar a Deus, a louvar a Deus, a bendizer a Deus, a ser grato a Deus. E a gente viu que isso era uma prática que em muitos salmos tem. Por exemplo, a gente já viu aqui, teve a oportunidade de ver no Salmo 42, quando o salmista, que não era Davi, nesse salmo aqui, Salmo 103, é um salmo de Davi, mas a gente já viu em outro salmo, como o Salmo dos filhos de Corá ou de Coré, dependendo da versão, que é o Salmo 42, diz lá, né? Por que estás abatido, a minha alma? Então o salmista está conversando com ele mesmo. Na realidade, está conversando com ele mesmo. E aqui é como se Davi estivesse incentivando ele mesmo, né? Dizendo assim, ó, bendize ao Senhor. E ele diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, todo o meu ser, o ser interior dele, tudo nele, certo? Deve se voltar para bendizer, para louvar, para ser grato a Deus. Todo o meu ser. O que é que ele quer dizer com isso? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem uma ideia. Lá em Marcos capítulo 12, verso 30, o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, essa é uma forma do Senhor Jesus dizer assim: ame ao Senhor teu Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. E é isso que Davi está fazendo aqui. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, não deixe nada de fora. Tudo aquilo que você lembrar que são benefícios de Deus para a sua vida, agradeça a Deus por eles. Bendiga a Deus por eles. E aí Davi enumera pelo menos 6 aqui, a partir do verso 3 até o versículo 5. O primeiro deles é o perdão. Olha o que ele diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades.
Essa é a maior bênção, é o maior benefício que Deus pode dar a alguém. É o perdão dos seus pecados. Porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus. É aquilo que nos separa de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, se não me falha a memória, diz lá que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós somos perdoados por Deus, significa que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado, que a barreira que existia entre nós e Deus foi derrubada. Então esse é o maior, o maior benefício que Deus dá a alguém, é o perdão dos pecados, porque com o perdão dos pecados vem a salvação. Com o perdão dos pecados vem a reconciliação com Deus, e essa reconciliação, né, é a maneira como Deus faz, nos tornando filhos dele, adotando-nos em sua família, e isso perdoando assim os nossos pecados. Segunda coisa que ele diz aí, quem sara todas as tuas enfermidades, ou seja, é quem nos dá a saúde, é Deus. E Davi aqui está agradecendo a Deus pela saúde. Terceiro, ele diz aí, quem da cova redime a tua vida, ou seja, é Deus quem traz livramentos de morte, é Deus. Sabe, tem tantos livramentos que Deus já nos deu, e creio que vai continuar nos dando, sabe? Tem alguns livramentos, eu costumo dizer, que a gente nem sabe, né? Que a gente nem sabe que teve, mas que Deus impediu de que alguma coisa pudesse acontecer contra nós. A gente às vezes nem sabe, não é verdade? Então, Davi aqui está agradecendo, e Davi foi alguém que teve muitos livramentos, principalmente na época de Saul, na época em que ele teve briga, guerra contra os filisteus. Davi viu em várias situações a mão de Deus redimindo ele da cova, livrando ele assim da morte. A quinta bênção ou benefício que ele enumera aí é quem farta de bens a tua velhice, ou seja, para a velhice é Deus quem provê. Olha, Davi morreu com 70 anos, para hoje ainda foi, para hoje parece que não foi tão longe assim, né? Hoje algumas pessoas vivem 80, 90, certo? Por causa de toda estrutura médica que é possibilitada hoje, né? Mas Davi, apesar foi um homem de muita guerra, muita luta, devia ter muitos ferimentos de guerra, certo? E isso de certa forma encurtou a sua vida, né? Mas ele chegou a viver aí até 70 anos de idade, e ele diz que Deus é aquele quem provê para a velhice. Muitas vezes a velhice é aquele momento em que o indivíduo tem dificuldade de obter os recursos necessários, né, para a sobrevivência, principalmente nós que vivemos num país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, onde as pessoas não olham, onde os idosos não são bem assistidos, na verdade, onde passam anos trabalhando e quando se aposentam com um dinheiro que mal dá para comprar as medicações que são necessárias para aquele período em que o indivíduo está, porque quando as pessoas vão envelhecendo, vão precisando de determinados medicamentos, e esses medicamentos são na maioria das vezes caros. E aí o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa se aposenta e ainda tem que trabalhar, às vezes na velhice, quando deveria estar descansando, tem que sair às ruas para continuar complementando a renda, porque às vezes tem que cuidar não só de si mesmo, mas tem que cuidar também de filhos que às vezes estão desempregados, tem que tomar conta de algum neto ou netos, não é verdade? Mas Davi diz aqui que ele é aquele que farta de bens, ou seja, que vai prover para a necessidade do indivíduo. Não está dizendo aqui que o camarada vai viver financeiramente bem, mas que ele possa ter
as condições necessárias para se manter assim na velhice. É isso que ele está dizendo aí. Ele fala também de que Deus é aquele que renova as forças na velhice e renova as forças na nossa vida. É isso que ele está dizendo aí também, né? No versículo 5 ele diz assim: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então Deus também renova as forças nossas, para que a gente continue caminhando, para que a gente continue firme, continue trabalhando, né? Continue lutando, mesmo diante das dificuldades da vida. Então Davi aqui, ele enumerou apenas esses benefícios aqui, que claro, que ele julga que sejam os principais. Mas nós podemos encontrar também outros benefícios que Deus tem nos dado, não é verdade? Eu já falei aqui em vídeos atrás, há quase um mês atrás, né? Eu já falei em vídeos aqui que a gente deve, mesmo nesse momento difícil, encontrar motivos para a gente assim agradecer a Deus. Veja nesse momento quais são os benefícios que, apesar de tudo, toda essa luta que nós, não somente nós, né, a humanidade inteira está passando, que a gente pode assim bendizer ao Senhor por elas. E a razão, Davi vai dizer no restante do salmo aqui, a razão de Deus dar esses benefícios para nós é a sua misericórdia. Ele vai dizer isso aí no versículo 8. Olha aí, ó. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. No verso 11 ele vai dizer: assim é grande a sua misericórdia. Tá vendo? E no verso 13 ele vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. No verso 17 ele vai dizer: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Então a gente observa em todo o salmo Davi reconhecendo que não é outra coisa que faz, que move Deus enviar seus benefícios para nós, trazer essas bênçãos para a vida de todos nós. Não é outra razão, certo? A não ser a misericórdia de Deus. Não há outra razão a não ser a misericórdia de Deus. Não é porque Deus nos vê como melhores do que os outros, porque nós não somos. Não é porque Deus olha para nós e diz assim: esse aí tem mais fé do que os outros, porque não é assim. Não é com base em nenhum mérito nosso, mas é a pura manifestação da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. Tá certo? Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês, e aproveita essa palavra que nós estamos trazendo nesta manhã, para que você possa encontrar nesse dia razões para agradecer a Deus os benefícios que Ele tem feito na sua vida por causa da misericórdia dEle que dura para sempre. Um beijão para todos e um abraço bem apertado em nome de Jesus. Amém?